Vou começar então. Vamos lá, pessoal. Vou começar a apresentação do conversor CCCC Boost. Meu grupo é composto por mim, pelo Leonardo Ronco e pela Nera Delfino. E a gente vai apresentar algumas partes sobre funcionamento e vamos apresentar algumas características e aplicações do conversor Boost. Nessa apresentação, vamos dar uma introdução ao conversor Boost, vamos falar sobre as suas etapas de funcionamento, sobre seus modos de operação, vamos falar um pouco sobre as aplicações, vamos resolver alguns exercícios com vocês e mostrar uma simulação. Os conversores CCCC são sistemas formados por semicondutores de potência operando como interruptores. Podemos citar o IGBT e MOSFETs. E também por elementos passivos, que são os indutores e capacitores, que têm por função controlar a tensão de entrada em relação à tensão de saída. O conversor chaveado Boost tem sua tensão de saída maior ou igual à tensão de entrada. Dentre os principais tipos de conversores CCCC básicos não isolados, temos o conversor CCCC Book, o conversor CCCC Boost, que vamos abordar nessa apresentação, o conversor CCCC Buck Boost e o conversor CCCC Cook. Olá, pessoal. Então, a gente pode ver aqui o nosso circuito do conversor CCCC Boost. Eu tenho uma tensão de entrada, um indutor, uma chave, que pode ser um IGBT, um MOSFET, temos um diodo, temos um capacitor e a carga. Para começar a fazer análise, a gente vai fazer algumas considerações. Quais são essas considerações? Os nossos componentes são ideais, e que o nosso sistema opera em regime permanente. Além disso, a gente também vai considerar a capacitância alta, tal que quando a gente, em intervalo de comutação, a tensão sobre ela não vai variar muito. Então, a gente vai poder considerar aí como uma fonte de tensão para os cálculos, o nosso capacitor. Basicamente, existem duas etapas de funcionamento, que é quando a chave está fechada e quando a chave está aberta. Então, a gente vai considerar a chave fechada como T-on. Então, a gente vai conseguir ver mais para frente aí que o nosso indutor vai estar polarizado reversamente. Então, inicialmente, quando a chave T-on estiver fechada, a gente vai ter só essa malha aqui, em que meu indutor vai estar carregando. A minha outra etapa de funcionamento é a minha chave aberta. A gente vai falar aí o meu T-off, que é meu diodo passa a conduzir, o meu indutor passa a descarregar, e a gente vai ter essa malha aqui. O nosso duty cycle é o nosso ciclo de trabalho. Ciclo de trabalho é o tanto que a chave fica fechada pelo tempo total. Então, a gente tem essa equação 1 aqui, que é a relação de T-on, que é o tempo que a chave fica fechada, sobre o tempo total, que a gente chamou de T. A gente acha como duty cycle ou também ciclo de trabalho. Fazendo manipulações aqui, a gente chega que T-on pode ser escrito como DT. Isso vai ajudar a gente na hora da gente, nos cálculos, tá? A gente também sabe que o nosso tempo total é o nosso tempo que a chave está fechada, mais o tempo que a chave está aberta. Então, T-on mais T-off. Então, eu consigo escrever que o meu T-off é 1 menos duty cycle vezes o tempo total. A gente vai falar um pouquinho sobre as etapas de funcionamento. Então, existem 3 etapas, que é o modo de condução contínuo, que é quando a corrente do circuito não chega em zero, então ela começa com um valor e ela acaba com um valor. O modo de condução descontínuo é quando a corrente do circuito bate em zero, né? Então, acaba a corrente do circuito até meu indutor carregar novamente. E o modo de condução crítico, que é o limiar dessas duas trocas de funcionamento, entre o modo de condução contínua e o modo de condução descontínua. Olá, agora eu irei falar sobre as etapas de funcionamento e o porquê do diodo estar bloqueado, né? Inicialmente, a nossa chave vai estar fechada, nosso tempo T-off, ou T-on. Em T-on, a gente vai pegar a segunda malha e fazer a lei de Kirchhoff das tensões. Então, a tensão sobre o chaveamento menos a tensão sobre o diodo menos a tensão sobre a carga vai ser igual a zero.
certo? Como consideramos os componentes ideais, então a tensão sobre o chaveamento, ela vai ser nula, zero. Então só teremos a tensão sobre o diodo e a tensão sobre a nossa carga. Então vai ser menos a tensão do diodo, menos a tensão da carga igual a zero. Manipulando para deixar em relação à tensão do diodo, temos que a tensão sobre o diodo é igual a menos a tensão da carga. Logo, o diodo vai estar polarizado reversamente, vai estar bloqueado. Agora, fazendo a lei de Hirschfeld das tensões para a primeira malha. Certo? Então, temos que a tensão de entrada menos a tensão sobre o indutor menos a tensão do chaveamento é igual a zero. Como os componentes são ideais, então sobre a chave é nula. Então, temos a relação que tensão de entrada é igual a tensão sobre o indutor. Agora, como a Nayara bem disse, eu vou falar sobre o modo de condução contínua, que é um dos modos de operação. Vamos substituir o T-on, que é quando a chave está fechada, por DTS, e o T-off por on menos DTS, certo? A análise gráfica para a chave fechada. Vamos ter que a tensão de entrada vai ser igual a tensão sobre o indutor, certo? E logo, no gráfico, a tensão do indutor vai ser a constante de entrada, né, que é uma fonte de corrente contínua. E agora, para corrente sobre o indutor, inicialmente ela vai ter um valor maior do que zero, porque se ela estiver em zero, vai se tratar do modo de condução descontínua, mas eu estou no modo de condução contínua. Certo? Agora, se eu pegar o meu VL, que é igual a E, e substituir nas equações e fazer a integral, vamos ter que a corrente sobre o indutor vai ser uma reta crescente. E quando a chave comutar, vai ser onde a nossa corrente sobre o indutor vai ser máxima, né? Quando está carregando. Agora, quando a chave for aberta, o indutor vai começar a descarregar e a gente aplica a lei de Hirschfeld das tensões. Tensão de entrada menos a tensão sobre o indutor, menos a tensão sobre o diodo, menos a tensão sobre a carga, vai ser igual a zero, certo? Como o componente diodo agora vai se comportar como ideal, ele vai ser nulo, zero. Então, fazendo as manipulações, colocando a tensão do indutor do lado esquerdo, então a tensão do indutor vai ser igual a tensão de entrada menos a tensão sobre a carga, que é a tensão de saída. Certo? Agora nós estamos no T-off, né? Quando ocorre o chaveamento, ele é um chaveamento que tende a zero. E por ele ser muito rápido, então a tensão sobre o indutor ela tende a menos infinito, por isso o nosso diodo polariza. Porém, não vai para menos infinito, porque nós temos a tensão da carga. Então, nós vamos ter que a tensão sobre o indutor é igual a tensão de entrada menos a tensão sobre a carga, que é a tensão de saída. Aí, graficamente, vai ficar assim, né? Formando-se dois retângulos. E agora, nós vamos ter essa relação. E essa relação, fazendo a integral, teremos que a corrente sobre o indutor vai ser igual a E menos a tensão de saída sobre a indutância. Sabemos que, como é um elevador de tensão, então a nossa tensão de saída vai ser maior. Então, nós teremos uma reta decrescente, certo? Começando no I máximo e indo até o IL de zero. E essa vai ser a nossa variação da corrente do indutor. Agora, nós vamos achar o valor da tensão de saída da carga. Então, nós temos que a tensão média sobre o indutor é igual a zero, porque como estamos em regime permanente, o indutor se comporta como um curto-circuito, certo? Aí nós temos outra relação gráfica, que são dois retângulos para a tensão sobre o indutor, certo? Então, nós podemos fazer o cálculo de área e dividir pelo período total.
correto? Então, nós fazemos que a tensão média do indutor vai ser igual à área do primeiro retângulo, que é E dTs, mais a área do segundo retângulo, que é E menos tensão de saída, vezes 1 menos dead cycle, vezes TS, dividido por TS, que seria o nosso ciclo total. Então, fazendo a equação, né, vamos ter que a tensão de saída vai ser igual a tensão de entrada dividido por 1 menos dead cycle, certo? Aí, se passarmos se dividirmos a tensão de entrada dos dois lados, vamos ter a relação de ganho, né? Então, essa relação de ganho é para saber o quanto que a gente está ganhando da entrada para a saída, o tanto que está aumentando, multiplicando. Certo? Aí, a partir da equação da tensão de saída, vamos ter a relação, né? E ela só depende dos valores da tensão de entrada e do dead cycle. O dead cycle vai variar de 0 até 1, certo? Então, se o dead cycle for 0, vamos ter que a tensão de entrada vai ser igual à tensão de saída, no instante 0. Agora, se eu aumentando ele vai aumentando o seu valor, mas se o dead cycle for igual a 1, aqui embaixo vai ficar 0. Logo, a tensão de saída vai tender ao infinito, e isso é uma coisa que nós não queremos, pois pode queimar o nosso circuito elétrico. Agora, fazer o cálculo para o indutor. Sabemos que a tensão sobre o indutor é igual a indutância vezes a derivada da corrente indutor em relação ao tempo. Como nós vamos ter variações definidas tanto para o tempo quanto para a corrente do indutor, podemos fazer a análise quando a chave estiver fechada, que é T1. Então, em T1, VR vai ser igual a E, e a variação de tempo vai ser dTs, que é o máximo, menos 0, então somente dTs. Substituindo essas duas fórmulas nessa fórmula aqui, e isolando a indutância, vamos achar o valor do indutor, que seria indutância é igual a tensão de entrada vezes dTs dividido pela variação da corrente do indutor. Agora, para fazer o cálculo do capacitor. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, né, com a chave aberta, vai ser quando o capacitor vai estar em funcionamento, vamos ter que a corrente sobre o diodo vai ser igual a corrente sobre o capacitor mais a corrente que está indo para a carga, corrente de saída. Certo? Aí aqui, o chaveamento ele vai ser muito rápido. Então, nossa reatância capacitiva ela vai ser muito baixa, então vai ter poucas dificuldades, né, da passagem de corrente para o nosso capacitor, certo? E também, como chaveamento muito rápido, então vamos ter uma aproximação que a corrente do capacitor vai ser aproximadamente a corrente do diodo em corrente alternada. Por quê? Em regime permanente, o capacitor não recebe corrente contínua, então essa corrente contínua está indo para a minha carga. Então, só está vindo a corrente alternada do diodo para o meu capacitor. Por isso, elas são próximas. Vou mostrar no próximo slide. Certo? Quando a chave está fechada, o nosso diodo está bloqueado, então não está passando nenhuma corrente sobre ele. Certo? Quando a nossa chave é aberta, vai ter a descarga do nosso indutor. Então, ele vai ter o pico e a descarga do nosso indutor até o tempo que ele ficar aberto, certo? Só que aí, fazendo a relação para o tempo em que a chave está fechada, vamos ter que o valor sobre o diodo vai ser 0, então IC vai ser igual a menos IO, que é o que está representado graficamente. E aí, essa igualdade entre essa
relação aqui de descarga dele, só tem essa diferença entre o menos e O, certo? Agora, nós sabemos que a tensão sobre o capacitor é igual a esta integral aqui, certo? Se pegarmos os valores de corrente de menos IO, jogar nessa integral e fazer integral, vamos ter uma reta decrescente, como mostrado no gráfico. Agora, se pegarmos o valor dessa reta decrescente e colocarmos na integral novamente, vamos ter essa parábola com a concavidade para baixo, como mostrado aqui graficamente, né? Então, nós teremos essa variação do capacitor e essa corrente média vai ser a corrente sobre a carga, V0, certo? Aí aqui, nós podemos relacionar a mesma relação que fizemos para o indutor, só que agora para a corrente do capacitor, que vai ser igual a capacitância, vezes a derivada da tensão do capacitor em relação ao tempo. Como temos valores do delta da tensão do capacitor e do ΔT, pegamos o primeiro tempo, que é o DTS, fazemos as substituições, né? Aqui, isolando todos os valores. A gente vai achar que o valor da capacitância é igual a corrente da carga vezes DTS dividido pela variação de tensão sobre o capacitor. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os modos de operação descontínua, né? Então, eu vou ter aqui a mesma malha, né? Mesmo circuito para análise. Sei que no primeiro instante, com minha chave fechada, o meu diodo vai estar polarizado reversamente. Então, eu vou ter só essa primeira análise aqui. Sei que minha chave é ideal. Então, não tem queda de tensão nela. Então, vai ficar E menos VL menos VS igual a zero. Sei que a minha chave é ideal. Então, meu VL é igual a E. Sei que a minha corrente é integral de E. Então, vai ser uma reta crescente, né? E também sei que a minha corrente no diodo é zero, porque ela está polarizada reversamente. O IL de zero vai ser inicialmente zero, pois a gente se trata do modo de condução descontínua, em que a minha corrente inicial é zero. Então, diferentemente da minha outra corrente, a minha corrente inicial aqui começa em zero. Então, eu sei que no meu primeiro instante, a minha tensão no indutor é E, a integral de uma constante positiva é uma reta crescente. Também sei que a corrente no diodo é zero. No meu segundo instante, vai ser quando a chave está aberta. Minha chave ficando aberta, eu tenho essa segunda malha, que é mais E, menos VL, menos VD, menos VO, igual a zero. Sei que a minha tensão no capacitor é nula, porque ele passa a conduzir. Então, esse meu VD aqui é zero, é um diodo ideal. Fazendo manipulações, eu sei que a minha VL vai ser E menos VO, que a gente já descobriu aí, né? Também sei que esse valor sempre será negativo, pois a tensão de saída sempre é maior que a tensão de entrada. Então, por se tratar de um conversor CCCC bust, então esse valor sempre será negativo. Então, a gente tem aqui representado, né, E menos VO. Sei que a integral de uma constante negativa, e sei que é negativa, pois se trata de um conversor CCCC bust, é uma reta decrescente, então a reta vai decrescente, vai bater no valor em zero. Também sei que o meu diodo, no primeiro instante, vai estar polarizado reversamente, no segundo instante ele vai começar a conduzir. Então, a corrente que passa por ele, devido ao meu circuito, é a mesma corrente do meu indutor. Então, ele vai ter o mesmo comportamento aqui. Vou considerar esse tempo Tx, que é o tempo que a minha corrente se extingue no meu circuito. Após isso, eu tenho o quê? Que a minha corrente do meu indutor vai para zero, porque ele já descarregou tudo.
Meu indutor, a minha corrente no diodo também vai para zero, e minha tensão também no indutor também é zero. Então, eu tenho essa característica aqui do meu modo de condução descontínua. A gente vai calcular agora a tensão média sobre o diodo para achar uma relação entre tensão de saída e tensão de entrada. Sei que a tensão média é zero, por se tratar de um regime permanente. Também sei que pode ser calculada sobre área vezes o tempo total. Como é uma área simples, a gente não precisa de integral, né? É só fazer base vezes altura, porque é um retângulo. Então, nessa parte aqui, a altura é E e a base é dts, então E vezes dts. Sei que a minha altura aqui é E menos VO, e minha base é 1 menos D vezes TS. Só que ela não vai até o final. Então, ou seja, eu vou considerar esse TX, que seria a minha base nesse instante aqui. Então, isolando o meu VO, eu tenho que E vezes dTs mais Tx sobre Tx. Então, agora eu posso achar uma relação de Tx para conseguir deixar dentro dos valores que a gente já possui no exercício. Então, para isso, eu vou analisar a corrente no meu diodo. A corrente no meu diodo vai ter um comportamento dessa maneira, né? E ela vai se dividir em duas, uma parcela média e uma parcela alternada. A gente sabe, por se tratar do regime permanente, o meu capacitor, ele se comporta como circuito aberto. Então, a corrente média por ele não vai passar, né? Porque ele é um circuito aberto. Então, ele acaba ficando com toda a parcela alternada do meu diodo e minha parcela média vai para a carga. Então, esse Mi ID médio aqui é como se fosse meu IO, que é meu I de carga. Então, eu também posso calcular a tensão média, a corrente média, a área sobre TS. Então, aqui é um triângulo, vai ficar base TS vezes um delta e L. Considerar esse tamanho aqui como um delta e L. Vezes dividido por 2 por ser um triângulo, vezes TS, que é o meu T total. A gente já descobriu anteriormente a equação que relaciona a indutância. Então, multiplicando aqui, eu consigo achar um delta e L, que é E vezes dTs sobre L, que seria a minha indutância. Substituindo esse meu delta e L na equação 35, e supondo que esse meu ID é exatamente o meu IO, que é a minha corrente de carga, a gente consegue achar essa relação para Tx, que é 2 vezes L IO sobre ED. Substituindo naquela primeira equação que a gente achou dependente de Tx, a gente encontra agora que a minha tensão de saída não depende mais só da tensão de entrada e do meu duty cycle. Ela também depende de uma indutância, do meu I0, que é a minha corrente de carga, do meu duty cycle e do meu tempo total. Isso por quê? Então, a gente vai fazer uma análise agora muito importante. Caso no meu conversor CCC Boost eu tire a carga, então minha corrente de carga é zero. Minha corrente de carga sendo zero, em qualquer valor sobre zero, tende ao infinito. Ou seja, minha tensão vai tender ao infinito, prejudicando todos os meus componentes. Então, nunca no meu conversor CCC Boost eu posso trabalhar com ele sem a carga. Exatamente por isso, para não prejudicar. A gente vai para a análise do capacitor agora. Então, a corrente de diodo a gente já viu. Sei que a minha corrente no capacitor é a parcela alternada, então vai ficar assim. E sei que aqui a tensão no capacitor é a integral da corrente. Então, sei que aqui é uma constante negativa, eu vou ter uma reta decrescente. Sei que no intervalo, nesse intervalo, é uma reta decrescente, então eu vou ter a integral de uma reta, uma parábola. E aqui ele volta a ser uma constante negativa. Então, ele volta a se comportar como uma reta, porque a integral de uma constante negativa é uma reta decrescente. O meu VO vai estar mais ou menos no meio desse meu delta VC. Então, agora a gente vai achar uma relação para descobrir exatamente o meu C, o meu valor de capacitor. Então, esse valor, essa parte positiva aqui, é meu delta Q, minha quantidade de carga armazenada pelo capacitor. Então, eu tenho que delta Q é C vezes delta VC. Delta Q é um triângulo, né? Então, a gente vai calcular. Vou considerar essa base aqui como TA. Então, minha altura é delta IL menos IO, que esse IO é a parcela que ele desceu, né? Vezes TA, que é a base, dividido por 2. Então, o
que vai acontecer agora? A gente vai encontrar uma relação de TA, para encontrar uma relação de D, e aí sim construir na equação 39 para descobrir o meu C. Então, a gente vai fazer a equação da reta aqui. Eu sei que minha equação da reta é AX mais B. Então, eu sei que é uma reta decrescente, então vai ser negativa. O meu é o meu delta de variação, então vai ser meu delta IL sobre TX. Sei que o meu B é exatamente o ponto que cruza o meu eixo Y. Então, menos IL, menos delta IL, menos IO. Então, aqui está a equação dessa reta decrescente. Sei que para descobrir o meu TA é exatamente esse ponto em que minha reta passa em zero. Então, eu vou igualar minha equação 42 a zero para conseguir exatamente descobrir o meu TA. Isolando o meu TA, eu tenho esse valor aqui, que é meu delta IL menos IO vezes TX, dividido por IL. Substituindo na equação de carga, isolando o C, eu consigo achar uma relação de C agora. Que C, então, vai ser o quê? Meu delta IL menos IO vezes TA, dividido por 2 delta VC, sendo que esse TA é o tempo que ele passa em zero aqui. A gente vai agora para a terceira etapa, que é o modo de condução crítico. Então, assim, basicamente, a gente sempre procura trabalhar com o modo de condução contínua. E no modo de condução contínua, as relações de saída e entrada é bem mais fácil. No modo de condução contínua, essa relação fica bem mais complicada. Então, geralmente, a gente faz esse cálculo para descobrir exatamente o valor do indutor, por exemplo, que faça com que o meu sistema opere em modo de condução contínua. Então, eu sei que meu delta IL tem que ser pelo menos meus 2 IL. Tem que ser pelo menos 2 IL. Então, substituindo na equação que a gente tem do L já existente, a gente chega nessa relação. Que o meu L crítico, que é o menor valor de L que eu posso ter, é D, ou menos D ao quadrado, vezes R, que seria a minha carga, dividido por 2F. Lembrando que esse D é meu duty cycle. Da mesma forma, a gente tem o meu delta VC, que é em que mínimo valor de capacitor que eu tenho que ter, essa para o meu sistema operar como modo de condução contínua. Então, que o meu delta VC tem que ser pelo menos delta VE. Substituindo na equação que a gente já tem de capacitor, chego nessa relação, que o meu capacitor crítico tem que ser duty cycle dividido por 2 vezes a frequência, vezes R, que seria a minha carga. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações, né? Principais aplicações, né? Por CCC bushes não isolados. Primeiro, elevador de tensão em fontes de alimentação, né? Já como usamos ele para elevar a tensão, né? Retificadores com elevado fator de potência, né? Pois como vamos ter uma capacitância alta, então, vamos ter um elevado fator de potência. O acionamento de motores de corrente contínua, né? É que para acionar eles precisamos de uma alimentação externa. E também temos em painéis fotovoltaicos, né, em barramento CC. Isso é muito importante, porque atualmente, né, como o mundo vem investindo muito em fontes renováveis, né, os nossos painéis fotovoltaicos são renováveis, logo é muito bom essa aplicação para a nossa área e atualmente. Agora vamos na parte dos exercícios. Exercício 1. Conversor CCC Boost, operando em modo de condução contínua com potência de 50 watts, tensão de entrada de 12 volts, tensão de saída de 100 volts. A variação da corrente do indutor de 10% da corrente média do indutor e a variação de tensão do capacitor igual a 1% da tensão da carga, tensão de saída, e uma frequência de 100 kHz. A. Determine a resistência. B. Encontre o valor de D, duty cycle. C. Calcule a indutância. D. Calcule a capacitância. Resolução, né? Como nós temos o valor da tensão sobre a carga, né? Temos a potência do nosso circuito, então é só nós
substituirmos na equação da resistência, né? Que a resistência é igual a tensão sobre a carga ao quadrado dividido pela potência. Então, teremos que a resistência de 200 ohm. B, né? Encontrar o valor do Duty Cycle. Nós temos a equação para a tensão de saída, mas se fizermos as manipulações, vamos ter a equação do Duty Cycle, né? Com os dados já fornecidos pela questão, temos que a tensão de entrada é igual a 12 volts, tensão sobre a carga, a tensão de saída é igual a 100 volts. Então, substituindo os valores na equação, né, vamos ter que o Duty Cycle igual a 0,88. Calcule a indutância. Então, nós temos a fórmula para o cálculo da indutância do modo de condução contínua. Aí nós temos os dados. Temos a tensão de entrada, temos o Duty Cycle, aí a tensão, período de chaveamento, TS, é igual a 1 sobre frequência, temos a frequência de 100 kHz, então, fazemos as substituições, né? E temos que a período de chaveamento é de 10 microsegundos, certo? Só que nós não temos o valor da variação da corrente do indutor, mas sabemos da tensão, a corrente média do indutor, que é igual a corrente média de entrada, que é igual a potência dividido pela tensão de entrada. Vai ser igual a 4,17 ampere. Aí, se pegarmos 10% desse valor de 4,17, vamos ter 0,417. Pegando todos esses dados, substituindo na equação, vamos ter que a indutância é igual a 253 microhen. Agora fazemos o cálculo da capacitância, certo? Vamos ter que a corrente da carga vai ser igual à tensão da carga, que é 100 volts, dividido por 200 ohm, que é a resistência. Então, vamos ter o valor de 0,5. Duty Cycle já descobrimos, o período de chaveamento também já descobrimos. Agora vamos ter que achar a variação de tensão sobre o capacitor, que é igual a 1% da tensão sobre a carga. E 1% do valor de 100 é igual a 1 volt. Então, pegando todos os nossos dados, substituindo na equação, vamos ter que a capacitância é igual a 4,4 microfarad. Bom, agora vamos falar sobre o exercício 2. O exercício 2, ele fala que um conversor CCCC Boost, operando em modo de condução descontínua, com potência de 50 watts, tensão de entrada de 12 volts, tensão de saída de 100 volts e uma frequência de 50 kHz e o delta VC de 1 volt. Ele pede, em A, para calcular os parâmetros para que o conversor opere em modo de condução descontínua. Em B, ele pede para determinar a resistência. Em C, ele pede para encontrar o valor do Duty Cycle. Em D, ele pede para calcular a indutância. Em E, ele pede para calcular a capacitância. Bom, vamos para a resolução. Na letra A, as condições para que o conversor opere em modo de condução descontínua são essas. A tensão média do indutor deve ser menor que a variação de corrente no indutor, dividido por 2. A partir do dado que temos, sabemos que ΔL é maior que 2 vezes a corrente de entrada média, que no caso temos o valor de 8,33 ampere. O valor da corrente de média entrada descobrimos através da potência dividido pela tensão de entrada. Temos os valores aqui. Sendo assim, nosso ΔL é igual a 9 ampere. Na letra B, ele pede para determinar a resistência. A partir do valor da tensão de saída e da potência obtidos no enunciado, substituindo na fórmula, achamos a resistência de 200 ohms. Na letra C, ele pede para encontrar o valor do Duty Cycle. Para encontrar o valor do Duty Cycle, a gente tem que fazer algumas manipulações. Nós sabemos que o L é igual a tensão de entrada vezes o Duty Cycle vezes TS dividido por ΔL.
Porém, não temos o valor do L, que é o nosso indutor. Existindo os valores que nós temos, que no caso é o valor da tensão de entrada do TS e do ΔL, conseguimos manipular essa equação para achar o valor de D. Agora, usando essa outra equação, conhecemos também que a tensão de saída é igual a tensão de entrada de 1 mais tensão de entrada vezes o dano de saída quadrado vezes TS, dividido por 2 vezes o L vezes 0. Como nós sabemos o equacionamento de L, podemos substituir na forma, aqui onde temos os valores, e apenas ficamos com a incógnita do dano de saída, do D. Fazendo algumas manipulações, isolando o D, temos que o nosso dano de saída é 0,815. Na D, ele pede para calcular a indutância. Agora, como temos o valor do dano de saída, conseguimos calcular tranquilamente o valor da indutância. Substituindo os valores, temos que nossa indutância é 21,7 microhenry. Na E, ele pede para o cálculo da capacitância. Para calcular a capacitância, primeiro precisamos achar o Tx. Tx é 2 vezes indutor vezes a corrente média, dividido pela tensão de entrada vezes o duty cycle. Achamos o valor de 2,2 microsegundos. Por isso, conseguimos calcular o TA. O TA é o ΔL menos a tensão de saída vezes o Tx, dividido por ΔL. Por isso, chegamos ao valor de 2,1 microsegundos. Com isso, a gente consegue calcular o valor da capacitância. Substituindo os valores, temos que a nossa capacitância é 8,9 microfarad. E no exercício 3, fala que um conversor CCC Boost tem uma tensão de entrada de 5 volts, tensão de saída de 15 volts e a corrente média de carga é meio ampere. Ele diz também que a frequência de chaveamento é 25 kHz, para um valor de indutor de 150 microhenry e de capacitor de 220 microfarad. Diferentemente dos exercícios anteriores, esse ele dá o valor do indutor e do capacitor, então não vamos precisar calcular. Certo? Na letra A, ele pede o ciclo de trabalho. Na B, ele pede a ondulação da corrente do indutor, ΔL. Na letra C, ele pede a corrente de pico no indutor, IL máximo. Na D, ele pede a ondulação de tensão do capacitor de filtro, ΔVC. E na E, ele pede valores críticos do indutor do capacitor. Esse é o circuito que utilizamos para o conversor boost, para fazer o exercício. E agora a resolução da questão. A letra A, como ele pede o duty cycle, sabendo que a tensão de saída é igual à tensão de entrada dividido por 1 menos o duty cycle. Manipulando essa equação, temos que o duty cycle é igual a menos a tensão de entrada dividido pela tensão de saída mais 1. Substituindo os valores, sabemos que o nosso duty cycle é 0,6667. Certo? Na letra B, ele pede a ondulação da corrente no indutor, ΔTL. Sabemos que ΔTL é a tensão de entrada vezes o duty cycle dividido pela frequência vezes o valor do indutor. Substituindo todos os valores que já conhecemos, sabemos que ΔIL é igual a 0,89 ampere. Na C, ele pede a corrente de pico no indutor. Para saber a corrente de pico no indutor, precisamos saber primeiro a corrente de entrada. E a corrente de entrada é a corrente de saída dividido por 1 menos o duty cycle. Substituindo os valores que conhecemos, temos que a corrente de entrada é igual a 1,5 ampere. Substituindo na fórmula da corrente de pico, que é igual a corrente de entrada mais ΔTL dividido por 2, chegamos a um valor de corrente de pico no indutor de 1,945 ampere. Na letra D, ele pede a ondulação de tensão no capacitor de filtro, ΔVC. Temos já todos os valores da corrente de saída, do duty cycle, da frequência do capacitor. Substituindo todos esses valores, chegamos na ondulação de tensão do capacitor de filtro de 60,61 mV. Na letra D, ele pede valores críticos do indutor e do capacitor. Para a gente conseguir achar os valores críticos, precisamos saber pelo menos primeiro a resistência. Dividindo 15 por meio, chegamos à resistência de 30 ohm. E a resistência é importante porque ela aparece na forma tanto do indutor, tanto do capacitor.
Substituindo todos os valores que já obtemos através dos nossos cálculos, chegamos na indutância crítica, o valor do indutor crítico de 133 microhenry. E aqui na capacitância também ela depende do valor do resistor. Substituindo todos os valores encontrados, chegamos a um valor de capacitor crítico de 44 farad. Certo? Agora, a simulação. Nós usamos o software P5 para simular esse exercício 3. Esse é o circuito que fizemos lá no software. Aqui nós aplicamos a tensão de entrada de 5 volts, um indutor de 150 microhenry, o diodinho, um capacitor de 220 microfarad e a resistência de 30 ohms. As formas de onda que obtemos através desse nosso circuito no P5. A primeira, temos a forma de onda a corrente no indutor, e podemos comparar com o valor encontrado na questão anterior, onde IEL máxima é igual a 1,945, que vemos que condiz com o nosso gráfico encontrado. E na direita vemos uma figura da demonstração que o Leonardo fez no começo da apresentação, onde comprova nosso gráfico. Aqui nesse gráfico vemos o gráfico da corrente do diodo, onde inicialmente o diodo está bloqueado, então não tem corrente. A partir do momento que ele passa a conduzir, ele tem uma corrente média e uma corrente alternada. E aqui temos que comprovando, nem o Leonardo explicou anteriormente na apresentação. Certo? Aqui na próxima imagem, vemos o gráfico da corrente no capacitor. Aqui na corrente do capacitor, diferentemente do diodo, ele não começa em zero, ele começa em menos I0. Nosso I0 é meio, então ele começa menos meio. E aqui essa componente, ela diferencia da corrente do diodo, porque a corrente do diodo tem a componente média e a componente alternada. Aqui no capacitor, temos apenas a componente alternada. Aqui podemos observar a tensão no indutor, onde podemos observar aqui na direita que a parte superior é a tensão de entrada, como vemos aqui a nossa tensão de entrada é 5 volts, e a tensão, essa segunda parte, é a tensão de entrada menos a tensão de saída. No caso, 5 menos 15, vai dar 10 volts aqui na saída. E bate também com todos os cálculos que fizemos. Nesse próximo gráfico, temos a tensão no capacitor, ΔVC, e podemos comprovar com os cálculos feitos, 60,21 milivolts, a variação, o que bate com nossas contas e bate com a forma de onda encontrada no P5. E aqui temos a tensão de saída, onde, através do enunciado que foi dado, que é 15 volts, podemos observar que a média da tensão de saída é 15 volts, o que condiz com os nossos dados que temos. Tá. A partir de toda a informação obtida, né, todos os conhecimentos obtidos, a gente pode falar que o nosso conversor CCC Bus, ele eleva a nossa tensão de saída, né? A sua eficiência é muito alta, por dois motivos. Trabalha com transistores de chaveamento, que seriam, por exemplo, um MOSFET ou um IGBT, e também por causa que a nossa capacitância ela é muito alta. Então, o nosso valor médio de saída vai ser sempre próximo ao de uma fonte de corrente contínua. Na hora que você está fazendo o dimensionamento do circuito, né, do conversor CCC Bus, tem que tomar muito cuidado com os alerts da indutância, da frequência, da resistência da carga, porque a tensão de saída ela é muito sensível por causa do nosso ciclo de trabalho, né? Então, para a gente estabilizar este conversor, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Fazendo algumas considerações finais, né? Esse trabalho ele foi feito no
IFSP do campus de Presidente Epitácio, né? A gente tem como objetivo, né, mostrar que esse conhecimento que a gente obteve, né, estudando nosso campus, fez com que a gente conseguisse fazer essa apresentação de forma a abordar o tema por completo, tanto o modo de condução contínua, descontínua e o valor crítico, né? E nós os integrantes somos eu, Leonardo, a Nayara e o Guilherme, e nós somos alunos em bacharelado em Engenharia Elétrica, no IFSP do campus de Presidente Epitácio, certo? Agora eu vou mostrar para vocês as referências. Um livro do Rashid, né, Eletrônica de Potência, aí alguns vídeos no YouTube, muito bons, e